Moçada, boa noite, senhores. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem aí, né? Beleza. Turma, queria falar um negócio com vocês que é o seguinte. É, Semana passada era para vocês terem feito a segunda prova dessa disciplina. Só que não foi feito. E aí, turma, nós precisamos fazer um negócio aqui, que é o seguinte. Combinar a data da nossa segunda prova. Como que nós podemos fazer? Aceito sugestões. Semana que vem, na terça, é feriado. Vocês fariam na segunda ou faz daqui 15 dias? Daqui 15 dias tem um cenário, exatamente, é mesmo. TCC para entregar semana que vem. Porque a prova, turma, vocês fazem ela rapidinho, né? Ah, que dia que vocês não têm aula durante a semana? Vai acumular a matéria. Quer dizer, vai ser mais aula de hoje, né? Então, como vocês têm duas opções: ou fazer na segunda-feira da semana que vem, ou fazer na sexta da semana que vem. Dá 2 minutinhos para vocês conversarem entre vocês, para a gente definir isso.
Tornei aí, segunda-feira, né? Ficou combinado, então. Beleza. Então, só para reforçar, segunda-feira segunda-feira, então, nossa segunda prova, tá? Vou colocar no horário das 19 horas para vocês. Então, via portal, toda fechada, do mesmo jeito que foi a primeira prova que vocês já estão acostumados aí. Tudo até agora. Até porque, assim, não tem como separar muito, porque as matérias estão muito interligadas, né? Então fica difícil a gente fazer, separar conteúdo. É claro que eu vou tentar focar mais no que a gente conversou agora por último, viu? Mas não necessariamente eu não consigo eliminar aquilo que a gente conversou num primeiro momento. Certo? Então, ficando combinado assim. Prova na segunda-feira da semana que vem, 19 horas. Fechado? E aí, eu vou mandar os slides para vocês, vou mandar o material conforme vocês estão perfeitamente acostumados aí a trabalhar. Combinados? Então, vamos avançar mais um pouquinho nisso daqui. Turma, então, hoje nós vamos começar a falar sobre a metalurgia da soldagem. Igual a gente conversou anteriormente, eu vou fazer uma revisãozinha, né, de alguns assuntos, para a gente começar a abordar, de fato, a qualidade em soldagem daqui um pouco. Turma, quando a gente fala em metalurgia da soldagem, o que é que vem na cabeça de vocês? Quando a gente fala em metalurgia da soldagem, o que vocês imaginam que seja a metalurgia da soldagem? Configuração da solda, materiais utilizados, o que vocês acham que é? Turma, a metalurgia da soldagem, ela vai fazer referência principalmente aos aspectos da solda e vai fazer referência à qualidade que aquela solda foi realizada. Então, a junta soldada, o aspecto dela, a interação dela com o metal de base e a qualidade com que ela foi realizada é o que a gente estuda na metalurgia da soldagem. Muito provavelmente, quando vocês fizeram soldagem, vocês viram isso, né? Ou seja, como que esse cara, como que esse soldador, como que aquela junta soldada foi formada e quais os aspectos característicos dela em relação à questão de qualidade. Então, ela vai sofrer fenômenos físico-químicos? Vai. Ela pode sofrer interferência metalúrgica? Pode também, certo? E isso principalmente na ocorrência de defeitos que a gente vai perceber, tá? Outro detalhe que nós vamos entender é
Como que eu posso evitar ou minimizar a ocorrência de defeito naquela junta soldada? E aí, turma, a gente falou muito em seleção de processos de soldagem nas últimas aulas. Então, como que eu defino um melhor processo de soldagem junto com uma melhor característica daquele sistema como um todo? Certo? Bom, não sei se vocês lembram, o que são as principais características de um sistema de soldagem? Um eletrodo, um metal de adição, uma atmosfera de proteção, um metal de base. Basicamente, isso sujeito a uma determinada corrente que vai ser responsável por fazer a fundição localizada e essa transferência de material. Bom, então, quando a gente fala em metalurgia da soldagem, nós estamos falando em entender esses fenômenos físico-químicos e metalúrgicos para a gente entender como que um defeito pode surgir através da interação desses elementos. Segundo, como que eu consigo reduzir custo de fabricação? E reduzir um custo de fabricação vai passar muito pela ausência de defeitos. Ou seja, eu não fazer retrabalho, eu não ter perda de qualidade, não ter trinca, e daí por diante. E também, turma, melhorar a confiabilidade das estruturas. E essa confiabilidade vai passar por, além de selecionar os materiais de forma correta, também fazer a seleção dos parâmetros corretos de soldagem. Então, não adianta nada eu ter a melhor inversora, eu ter os melhores eletrodos, eu ter metal de base adequado, eu ter uma junta soldada, uma junta de união preparada da forma correta, se o processo foi feito com parâmetros errados, com a corrente muito alta, com a corrente muito baixa, ou com a velocidade muito alta, uma velocidade muito baixa, ou com uma atmosfera de proteção muito pobre, ou numa condição errada, ou numa posição de soldagem errada. Então, tudo isso vai ser diretamente ligado a essa confiabilidade, que tem a ver com custo de fabricação, que eu estou querendo reduzir, que tem a ver com entender a interação entre todos esses elementos. Então, nós vimos lá que a geometria da junta soldada basicamente é formada por quê, gente? Metal de base, a zona termicamente afetada e a zona fundida. Certo? Então, quando vocês olham para um cordão de solda desse aqui, o que vocês me falam? Tem um bom aspecto ou um aspecto ruim? Tem um bom aspecto. E por que vocês falam que ela tem um bom aspecto? O que vai caracterizar um bom aspecto desse cordão de solda? Beleza, vocês falaram duas coisas muito importantes. Primeiro, olhando assim de bate-pronto, porosidade, zero. Certo? Pode ter porosidade interna, mas superficial não. Outro detalhe, uniformidade. Então, turma, como que eu vou garantir um bom cordão de solda dessa forma, em cima de todos esses aspectos que eu tenho que controlar? Então, primeira coisa, vai passar pela correta escolha do metal de base. Ou aquele metal de base, ele vai ter que estar preparado de forma limpo, livre de impureza, com a junta a ser soldada preparada também, que vai permitir uma boa penetração desse cordão de solda. Certo? Só que eu não posso danificar esse metal de base pelo processo de soldagem que eu estou fazendo.
certo? Então, esse cara, ele vai ser importante. Segundo, zona termicamente afetada. Turma, a zona termicamente afetada é aquela zona de transição entre onde está sendo fundido com metal de adição ou o próprio metal de base sofrendo um processo de fundição localizada e aquela parte do metal que não sofreu alteração térmica. Então, essa região de transição ela não é muito clara, mas ela sofre influência das altas temperaturas dos processos de soldagem. Então, é uma região que pode apresentar uma certa fragilidade quando eu faço um processo de soldagem. Porque ali, localizadamente, posso estar alterando as propriedades metalúrgicas. Posso estar causando uma fragilidade, posso estar causando uma fadiga térmica, certo? Então, é uma região que pode ser preocupante, ainda por cima, porque ela não tem um limite definido, específico. Então, eu preciso cuidar dessa região, certo? Então, eu posso ter alteração no número de grãos, posso ter dissolução, coalescimento, recozimento. Turma, recozimento, o que é um processo de recozimento? Exatamente. É um processo reverso ao encroamento. Então, ocorre uma perda de dureza naquela região. Tranquilo? Questão do aumento dos grãos, eu diminuo a quantidade de contorno de grão. Logo, pode ser mais propício a surgimento de uma trinca, porque ela tem menos caminho a percorrer, menos interferência a percorrer. Tranquilo? Então, isso aí é importante que a gente tem que lembrar. A zona fundida, gente, é propriamente onde ocorre o processo de soldagem, né? Vai fundir o metal de base ou o metal de base com o metal de adição, e daí por diante eu tenho uma região que está sendo alterada metalurgicamente para que ocorra a união de duas ou mais partes desse metal de base. Bom, sabendo disso, a gente fala em diluição. O que é diluição, turma? É a quantidade de material desse metal de solda que vai fazer parte da junta soldada. Certo? Ou seja, posso variar de 100% até valores muito baixos. Então, se eu tiver só metal de adição, praticamente sem nada de metal de base fundido naquela junta soldada, eu tenho uma determinada característica. Se eu trabalho com correntes mais altas, por exemplo, consequentemente, eu tendo a fundir uma maior quantidade do metal de base, eu mudo a composição da junta soldada. Vai mudar, então, velocidade de resfriamento, vai mudar resistência dessa junta soldada, vai mudar possibilidade ou não de surgir porosidade, a uniformidade, composição e daí por diante. Então, a gente analisar a diluição de uma junta soldada é importante, certo? É muito importante para a gente tomar esse tipo de decisão. Ou seja, quanto maior a quantidade do metal de base no cordão de solda, maior a diluição. Então, a gente precisa controlar esse aspecto. Então, vai fazer parte de uma boa qualificação de um soldador controlar a diluição que ele está colocando naquele cordão de solda. Certo? Problemas, turmas, decorrente disso. Quem pode me falar um problema?
Trinca. Beleza, trinca é um problema grave disso. Por quê, turma? Se eu começar a ter uma diluição muito baixa, pode ser que naquela junta soldada está entrando muito contaminante externo. E o fato de entrar muito contaminante externo pode ser um problema grave para a junta soldada. Então a gente precisa cuidar para que essa aqui, ó, tenha uma diluição adequada. Então o que a gente vê? Metal de base, a zona termicamente afetada e a zona de fundição. Então, turma, o que vai influenciar e muito no comportamento da metalurgia da soldagem, principalmente em função da energia térmica? E aí a gente pode estar falando de fadiga térmica, que são trincas que vão surgir internamente por questão do aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento. Ou seja, uma dilatação cíclica que vai levar uma trinca não por esforço mecânico, mas sim por um esforço de dilatação e contração dessa estrutura. Certo? Boa, Lucas, isso que você falou. Então, um teste que a gente chama de LP, que é o líquido penetrante, ele vai ser importantíssimo para eu conseguir detectar surgimento de trincas. Mas, às vezes, essas trincas térmicas, elas não surgem até a superfície. Elas ficam de forma interna naquela junta soldada. E aí, dependendo da profundidade que essa trinca térmica, por exemplo, ela está se posicionando, a gente não consegue detectar nem com o líquido penetrante. Aí vai ter que partir para um ensaio um pouco mais complicado, que às vezes, dependendo, nem o ultrassom consegue pegar esse tipo de trinca. Tá? Então, é importante a gente ter esse controle. Tá? Então, turma, o calor de entrada do energia de soldagem, ele vai ser importante porque é ele que vai promover a fundição da zona fundida. Né? Então, a gente chama isso de aporte térmico nominal, que vai ser relativo à potência da fonte e velocidade da soldagem. Turma, quanto mais potência eu forneço para a junta soldada, maior esse aporte térmico. Quanto menor a velocidade de soldagem que eu tenho, ou seja, de deslocamento do eletrodo, da tocha, enfim, maior esse aporte térmico. Por quê? Porque o eletrodo vai ficar posicionado mais tempo sobre uma determinada região. Então a gente tem que cuidar disso. Tem que cuidar, por quê? Porque lembra de eu falar para vocês que uma velocidade inadequada um cordão de um processo de soldagem vai levar ou a uma zona fundida muito grande, eu acabo prejudicando essa formação da junta soldada, ou então pode levar a um resfriamento muito rápido, porque ele se desloca muito rápido, e aí é onde surge a porosidade. Certo? Então, a gente fala que esse aporte térmico ele vai ser totalmente dependente da tensão que eu estou aplicando na soldagem, a intensidade da corrente, até ficou errado aqui escrito, e a velocidade de soldagem. Beleza? Então, estou mostrando para vocês como essas três variáveis vão influenciar no comportamento daquela junta soldada. Então, turma, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da eficiência da fonte de calor, baseado naqueles todos os processos que nós vimos, certo? Ou seja, além da potência da máquina em si, da velocidade, eu tenho uma determinada eficiência que varia de processo para processo, certo? Então, essa eficiência vai depender ainda do processo que eu estou trabalhando. Então, o processo MIG-MAG, ele tem uma eficiência maior do que o eletrodo revestido. Certo? Então, só para vocês terem uma noção disso. Turma, então essa energia na soldagem, ela vai ser importantíssima. Por quê? Primeiro, aporte térmico alto.
grande transferência de calor à peça, maior vai ser a poça de fusão, mais larga a zona termicamente afetada, entre outros efeitos. Quanto menor esse aporte térmico, falhas de penetração na junta pode ocorrer, alteração nessa velocidade de resfriamento e pode causar porosidade. Até aí, tranquilo? Bom, turma, agora vamos falar de ciclo térmico. Essa figurinha aí, ó, está mostrando para nós o seguinte. O que é cada um desses, vamos chamar de grãos aqui? O que é cada um desses itens aí? Conta para mim, gente. O que é cada um desses grãozinhos que estão nessa representação? Vamos chamar de passe de solda. Então, cada cara desse aqui, ó, é um cordão de solda diferente dos outros, que vão compor o cordão macro, vamos chamar assim. Então, isso aqui é um passe da solda, chamado de solda raiz. Outro passe, outro, outro. Bom, então tem todos esses aqui. 9 passes que foi feito nessa junta soldada aí. Turma, todos esses caras aqui, eles vão ter um determinado ciclo, que é, bom, eu vou fornecer energia inicialmente, a temperatura vai atingir um ponto máximo e depois eu tenho um resfriamento. Então, é um gráfico de temperatura pelo tempo. Então, depois eu vim cá e fiz esse aqui, ou seja, eu tenho um pico de temperatura, forneci energia, diminuiu. Ele vai se resfriando numa velocidade muito menor do que a velocidade de atingimento dessa temperatura máxima. Ou seja, turma, eu estou tendo um ciclo térmico. Então, aqui eu estou aquecendo, resfriando, aquecendo, resfriando, aquecendo, resfriando e daí por diante. Quando isso acontece, significa que eu tenho, além desses vários ciclos térmicos, eu tenho interação entre eles. Certo? Então, eu tenho uma característica do quê? De oscilação dessa temperatura. Uma variação dessa temperatura à medida que eu vou fazendo essa soldagem. Certo? Então, turma, o ciclo térmico de soldagem que a gente fala, ele vai afetar o comportamento dessa junta soldada. Então, quanto mais tempo eu levo para fazer o próximo cordão de solda, significa que eu estou pegando todos esses picos aqui e levando para cima. Então, eu tenho que trabalhar e buscar afastar esses pontos em relação ao centro do cordão, de forma que eu consiga trabalhar em temperaturas menores, que vai ser vantajoso para mim em relação à trinca térmica. Que vai ser vantajoso para mim em relação a esse ciclo de aquecimento e esfriamento constante. Entendido isso aqui? O que a gente faz então, turma, em materiais para evitar a trinca térmica? O que é um processo que a gente faz? Vamos ver. Vocês que mexem com solda aí, vocês devem saber.
um recurso que eu tenho para evitar a trinca térmica? Pré-aquecer a peça? Exatamente, Yuri. Boa, é isso mesmo. Ou seja, eu diminuo o gradiente de temperatura, ou a diferença de temperatura entre a peça ou metal de base e a junta soldada. A junta soldada vai chegar naquela temperatura independente de qualquer coisa. Ou seja, eu pego a temperatura do metal de base e elevo ela. Eu faço um pré-aquecimento nela antes de fazer a solda. Isso vai me garantir o quê? Vai me garantir que eu diminua essa oscilação da temperatura. Beleza? Entendi isso aqui, moçada? Turma, ou seja, quando eu estou fazendo isso, significa que eu posso trabalhar no deslocamento dessa curva térmica. Eu posso trabalhar no deslocamento dessa curva térmica. Certo? Então, turma, por conta disso, eu tenho as seguintes características. Eu tenho temperatura inicial, eu tenho a temperatura máxima dessa curva térmica, eu tenho a temperatura crítica e eu tenho a velocidade de resfriamento. Qual dessas é a mais importante? Turma, cada um tem a sua importância. A temperatura crítica é onde que, se eu romper essa barreira aqui, ó, significa que eu posso ter alteração metalúrgica naquele material. Ou seja, o cordão de solda, ele vai romper essa temperatura. Porém, o metal de base, eu preciso cuidar para que eu não ultrapasse a temperatura crítica do metal de base. Porque senão, além do cordão de solda, eu também vou ter alteração metalúrgica no metal de base. Outra, velocidade de resfriamento. Turma, a velocidade de resfriamento eu tenho que tentar diminuir, eu tenho que tentar diminuir a velocidade, aumentando o tempo de resfriamento. Por que isso é vantajoso? Isso é vantajoso para eu evitar a ocorrência do surgimento de trinca, que se eu resfriar muito rapidamente, eu posso causar um endurecimento localizado. Consequentemente, eu posso ter também o surgimento de porosidade, porque o material ele não vai conseguir, entre aspas, ocupar todo o espaço que ele deve ocupar. Beleza? Turma, e aí,
a velocidade de resfriamento adequada, a gente calcula por essa forma aqui. Vai precisar calcular? Não. O que eu estou mostrando para vocês é que, lembra que a gente falou que a velocidade ela influencia no aporte térmico? Ou seja, uma vez que eu controlo, turma, as temperaturas críticas, a temperatura inicial, a espessura da peça, significa que eu estou influindo diretamente na velocidade de resfriamento. Entendido isso aqui? Tranquilo? Moçada? E aí, a gente fala, por último, da partição térmica. Significa que vários processos, várias repetições desse processo de solda sendo executados, podem fazer com que as temperaturas críticas se desloquem. Então, eu tenho que ter cuidado para eu não ir aquecendo aquela peça aos poucos. E esse aquecimento aos poucos, eu me aproxime cada vez mais de uma temperatura crítica e a peça vai ganhando, vai perdendo resistência à medida que eu vou avançando no processo de solda. Então, essa zona termicamente afetada, ela vai aumentando. Ao invés dela ficar localizada só naquele ponto onde está sendo feito o cordão de solda, essa zona termicamente ela vai aumentando, 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 e como se ela fosse, entre aspas, contaminando esse metal de base. Então, turma, esses 3 itens, eles são importantíssimos quando eu vou fazer qualquer processo de soldagem. Principalmente uma soldagem mais refinada. Então, a velocidade eu tenho que cuidar, o aporte térmico eu tenho que cuidar, as temperaturas eu tenho que cuidar, e a questão desse problema cíclico que eu vou executando na montagem. Beleza? Turma, então, problemas que eu posso ter na poça de fusão. Primeira coisa, absorção gasosa. De onde que pode vir isso, turma? Lembra que eu falei para vocês da atmosfera de proteção? Se eu não tiver uma correta atmosfera de proteção, o que, que vai acontecer com a poça de fusão? Um dos problemas é a porosidade. Por quê? Porque ela vai ser contaminada por elementos que estão no ar atmosférico, mas que não deveriam fazer parte da junta soldada. Certo? Porque eles não estão na atmosfera de proteção, não está no revestimento dos eletrodos que são revestidos, não está no metal de adição e não está no metal de base. Então, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, eles são muito prejudiciais quando fora de controle para qualquer junta soldada. Certo? Então, eles podem dissolver aquele cordão, aquela junta soldada, aquela poça de fusão, e aí eles vão alterar significativamente a composição, consequentemente, a resistência daquele material. Certo? Outro detalhe, vaporização metálica.
Turma, vaporização metálica é a perda de elementos metálicos por vaporização quando eu estou trabalhando em temperaturas muito altas, principalmente. Ou seja, se eu estiver trabalhando com correntes muito altas, consequentemente com temperaturas muito altas, e ainda mais a velocidade de soldagem inadequada, eu vou perder elementos por vaporização metálica. Consequentemente, eu estou afetando diretamente a composição daquela junta soldada. E uma vez que eu afetei diretamente a composição daquela junta soldada, eu vou perder qualidade. Inclusive, eu posso contaminar ela pela falta de elementos, e não necessariamente pela adição de elementos estranhos a ela. Entendido isso aqui? Vinícius, dependendo do elemento, atinge. Tá? E nós estamos falando aqui a nível molecular. Então, nós estamos falando de temperatura localizada, às vezes da ordem de 2.000, 3.000 graus Celsius, localizado. Então, se isso ficar nessa temperatura durante um longo período de tempo, vai vaporizar. Vai vaporizar. Certo? Por isso que a velocidade é tão importante quanto a corrente que a gente seleciona para trabalhar. Você já viu furar a chapa ou cortar a chapa usando eletrodo revestido? Então, aquilo ali é um exemplo de vaporização metálica. Um eletrodo muito espesso, uma corrente muito alta e uma velocidade o quê? Baixíssima. Ou praticamente nenhuma. Geralmente o eletrodo fica até parado. Não é isso que acontece quando a gente faz um furo com eletrodo ou um corte com eletrodo? Então, você tem uma fusão localizada, mas ali é um exemplo clássico de vaporização metálica. Tanto é que você vê que muito elemento do material que está sendo cortado ou furado, ele se perde. Se perde por quê? Vaporizou. Você não tem uma fusão completa e o material cai no chão, vamos dizer assim. Não é? Ou seja, para onde que esse material foi? Vaporizou. Boa, Lucas, um exemplo. Se esse material vaporizou, você está respirando ali, para onde que ele vai? Adivinha só. Então, moçada, esse tipo de procedimento, claro que é uma gambiarra da porra da gente fazer, tem hora que precisa, tá? Tem hora que a gente tem que fazer tem que fazer esse tipo de recurso. Porém, infelizmente, é mais comum do que deveria, tá? Então, assim, a gente faz esse procedimento que é totalmente fora de qualquer qualidade, né, vamos dizer assim, só que tem hora que é o que dá para fazer, né? Ou por falta de ferramenta, por falta de espaço. Às vezes você está trabalhando em um lugar que uma lixadeira não entra, então você acaba tendo que cortar algum eixo, uma chapa, algum trem assim no próprio eletrodo, então você mete, põe a corrente no 12 assim, de alta mesmo, corrente muito alta, velocidade muito baixa, ou praticamente você fica com o eletrodo paradinho, você vai comendo aquele material ali com o eletrodo, gastando um eletrodo fodido, porque você está vaporizando aquele material. Tá? Então, o problema é esse, justamente o que o Lucas comentou. Então, você transforma aquele material ali num gás, e aquele gás, se você estiver usando, a máscara já segura quase nada. Se você tiver sem máscara, então você está respirando. De máscara, eu estou falando, não é uma máscara de solda, tá? Máscara de proteção mesmo, de respiratório. Você está aspirando aquilo ali tudo para dentro. Fechado? Então,
Não façam isso, e se fizer, vocês nunca ouviram falar, não foi o Thiago quem comentou com vocês que dá para fazer isso. E se me perguntar, eu nego. Beleza? Moçada, então, um outro problema muito comum que a gente tem é a solidificação do metal. Nós já falamos aí alguns exemplos, né? Já comentamos algumas coisas. Que a velocidade com que esse material se resfria é tão importante quanto a velocidade com que ele vai sendo fundido à medida que o eletrodo se desloca, né? Esse resfriamento, na imensa maioria das vezes, ele vai numa zona externa da junta soldada para a parte interna da junta soldada. Certo? Diferentes velocidades de solidificação, o que acontece com a estrutura interna do material? Vamos ver se vocês assistiram Ciências dos Materiais. O que acontece? A nível microestrutural. Hein, senhores? Acontece uma tinta no material, ele mais rápido. Gabriel, não entendi, cara. Passou uma moto aqui e tá estralando. Acontece uma tinta no material quando se resfria mais rápido, não? Por aí. Encruamento, Thiago? Oi? Como se fosse um encruamento? Exatamente. Mas o encruamento ele é uma consequência e não a causa. Por quê? O resfriamento, como ele é de fora para dentro, eu tenho uma velocidade de, vamos dizer, de reposicionamento daquelas moléculas que estão ali na zona. Quando ele está fundido, elas estão soltas, né? Aqueles átomos ali estão soltos e tal. À medida que eu vou resfriando, o que eles vão ficando? Posicionados. Quando eu resfrio rápido, significa que eles posicionam onde eles estão. Não dá tempo deles se reorganizarem. Então, é uma explicação bem grotesca, mas para vocês entenderem como que isso funciona. Ou seja, a tendência do material que se solidifica dessa forma é eu ter pequenos grãos na parte externa e lamelas na zona intermediária e uma zona central também formada por pequenos grãos. Como a gente já comentou, quanto mais grãos eu tenho, maior o número de contorno de grão, maior a dificuldade de se originar uma trinca. Então, eu tenho uma zona coquilhada e uma zona colunar. Essa diferença entre a zona coquilhada e uma zona colunar é fruto de uma diferença de velocidade de resfriamento, consequentemente de solidificação. Certo? Então, eu tenho uma região mais dura externamente, consequentemente mais frágil. Beleza? Então, essa característica, turma, ela é extremamente importante a gente considerar. Isso aqui até que não vale muito a pena comentar com vocês, não, mas vamos falar um pouco mais disso. Bom, então, turma, eu consigo perceber, pelo formato da poça de fusão, qual é a condição de solidificação que eu tenho ali. Então, eu posso ter um formato de gota, aonde? O que vai sendo formado aqui? Formação de grãos em coluna. Eu posso ter também uma poça de fusão elíptica,
com a formação também de grãos lamelares ou de coluna, certo? Só que aqui é o que eu tenho como característica? Diferentes velocidades. Turma, esse cara aqui é diferente desse, não é? E aí eu pergunto para vocês, qual que é melhor? Por que o B? Turma, o B é melhor. Deixa eu dar um exemplo para vocês, muito do sem vergonha. Lembra? Não sei se vocês já fizeram isso. Pega a revista, você pega uma revista e trança as páginas dela. Você põe uma de frente para a outra. Aí você põe a folha de uma, a folha de outra, a folha de uma, a folha de outra, a folha de uma, de outra, de uma, de outra, tal. Quem já fez isso? Nem fazia isso com revista, com catálogo, com coisas do tipo. Por que eu estou falando isso? Esse formato voltado para trás aqui, ó, desses grãos que vão sendo formados com a solidificação, significa que esses caras aqui, eles estão intercalados entre si, aqui. Certo? Esses aqui não. Esses aqui estão posicionados um em cima do outro e estão vendo essa linha média aqui, ó. Ou seja, gente, essa linha média é um importante ponto de formação de pencas. Esse cara aqui, por ter esse comportamento dos grãos entrelaçados, pode ocorrer? Pode, mas em tensões muito maiores. Certo? Então, essa condição aqui, ó, ela é muito mais favorável para a resistência do cordão de solda do que essa condição aqui. Isso tudo influenciado por quê? Pela velocidade. Tranquilo? Dúvidas, moçada?